Pastor, hoje, o que seria a roda dos escarnecedores? Big Brother, para mim é uma roda dos escarnecedores. Sete segredos das famílias que vencem. Que o Espírito Santo fale ao meu coração, fale ao seu coração. Abra sua Bíblia aí no livro de Josué, capítulo de número 1. Josué, capítulo de número 1. Moisés morreu e Josué estava assumindo a liderança do povo no lugar de Moisés. O desafio era muito grande. Presta atenção. Josué, ele não ia liderar uma família. Ele ia liderar milhares de famílias. Josué, ele não ia ser o líder de uma casa. Ele ia liderar muitas famílias, muitas casas. Josué estava recebendo da parte de Deus o comissionamento de ser aquele que daria toda a direção, aquele que daria toda a orientação para milhares de outros líderes de famílias. Maridos, esposas, filhos iriam receber a orientação de Josué. Era uma tarefa muito difícil. Era um desafio muito grande. Diante deste gigante desafio, que era continuar conduzindo o povo para tomar posse da terra que Deus havia prometido a Abraão, a Isaac, a Josué e ao próprio Moisés, tá? Diante desse grande desafio, Josué, como ser humano, ele teve medo. Eu quero dizer a você que coragem não é ausência de medo. Coragem não é ausência de medo, né? Coragem não é ausência de medo. Coragem é a superação do medo. Coragem é você continuar caminhando, continuar prosseguindo apesar do medo. E aí Josué está diante desse grande desafio, não é? Ele recebe de Moisés o bastão da liderança, ele tem que agora liderar, conduzir, levar o povo até a terra prometida, mas os desafios no caminho seriam grandes, gigantes. Eis a razão porque, por 3, 4 vezes, Deus diz a Josué, certo? Ser forte e corajoso, ser forte, corajoso, ser forte, corajoso. Só que Deus deu para Josué uma chave. E é a chave aqui que eu chamo de primeiro segredo das famílias que vencem. Deus deu para Josué uma chave. Uma chave. E que chave era essa? Isso está no livro de Josué, capítulo 1, verso de número 7. Tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não desvieis nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. O que Deus estava falando para Josué é o seguinte, aqui está a chave. Além de você ter bom ânimo, além de você se esforçar, você precisa ter o cuidado de fazer conforme a palavra, conforme as escrituras, conforme a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvieis, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que fores. No verso 8, Deus continua falando com Josué, dizendo, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nele dia e noite,
para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho. Aqui está a chave. Preste atenção. Aqui está o segredo, ó. Então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. O que Deus está dizendo é que se Josué fizesse tudo conforme a palavra, os mandamentos, as escrituras, se Josué fizesse tudo conforme este livro da lei, a prosperidade do seu caminho, um caminho próspero, estava garantido. Então, qual é o primeiro segredo das famílias que vencem? A palavra de Deus é a bússola orientadora. A palavra de Deus é o GPS que conduz, que mostra o caminho. Aqui está o segredo. Se você me pergunta, por que algumas famílias estão vivendo uma crise tão grande? Por que algumas famílias estão vivendo conflitos intermináveis, guerras intermináveis? Por que algumas famílias estão vivendo um tempo de tantos conflitos, de tantas guerras? Por quê? Eu diria, porque estas famílias não levam a sério a importância, o valor da palavra de Deus. Deus está dizendo para Josué o seguinte: Josué, os desafios são grandes. As guerras vão ser assim, guerras pesadas. Para você tomar posse da terra que pertence ao povo, que pertence a você como povo de Deus, olha, não vai ser fácil, não vai ser simples. Vai ter muitos enfrentamentos, vai ter muitos embates, vai ter muitos conflitos com os inimigos. Agora, a chave está em você fazer tudo conforme a palavra, conforme as escrituras, conforme o livro da lei. E Deus disse, olha, não se aparte da tua boca. Ou seja, você tem que falar do livro, falar dos valores do livro, falar dos princípios do livro, falar do que está registrado no livro, que é palavra de Deus. Antes, medita nele dia e noite. Faça da palavra, certo, o seu alimento, faça da palavra sua base de sustentação, faça da palavra a fonte de energia, de inspiração. Medita de dia e de noite para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho e então prudentemente te conduzirás. Sabe o que eu percebo? Eu percebo que há uma pobreza, não é? Uma pobreza de Bíblia, de palavra de Deus na maioria das famílias. Sabe, hoje tudo contribui para que a gente se afaste da palavra. Hoje tudo contribui para que a gente não priorize a palavra. Hoje tudo contribui para que a gente não coloque a palavra do Senhor no lugar devido, certo? Se a Bíblia diz que a palavra do Senhor é lâmpada e luz, ao me afastar da palavra, eu passo a andar nas trevas. Eu não tenho direção, eu não tenho segurança, eu não tenho clareza. Preste atenção. Está escrito lá no Salmo 119 que a palavra, ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Então, uma família distanciada da palavra, uma família que não prioriza a palavra, uma família que não reconhece o valor e a importância da palavra, ela caminha sem luz, entendeu? Ela caminha sem luz, ou seja, ela está caminhando na escuridão.
E quando você caminha na escuridão, você não sabe aonde você está, você não sabe para onde você está indo, você não tem clareza de absolutamente nada. Será que não é esta a razão porque a sua família está caminhando sem direção? Porque a sua família está caminhando sem saber para onde ir? A sua família está caminhando sem consciência de onde se está e para onde se está indo? Preste atenção que Deus disse para Josué que todos os enfrentamentos eram possíveis vencer, ou seja, era possível vencer todas as guerras. Agora ele tinha que levar a sério o que estava sendo dito pelo Senhor. Esforça-te, tem bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Sabe, gente, o que eu mais vejo é a família fazendo o contrário do que está na palavra. O que eu mais vejo são famílias caminhando de uma forma que não está alinhada com a palavra. Eu vejo pais educando filhos de uma forma errada. Não tem a ver com a palavra. Eu vejo filhos se comportando em relação aos seus pais de uma forma que não tem nada a ver com a palavra. Eu vejo mulheres agindo de uma maneira que não tem nada a ver com a palavra. Ou seja, é uma família que está caminhando sem luz, sem bússola, sem GPS. Por quê? Porque a palavra não é lida, a palavra não é estudada, a palavra não é meditada. É interessante que quando você lê aqui, Salmo de número 1. Este é um salmo que eu gosto muito. Eu, pela manhã, estava pensando neste salmo. Bem-aventurado, Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. O texto começa falando de conselho, começa falando de caminho e roda. Então fala sobre conselho dos ímpios, caminho dos pecadores, roda dos escarnecedores. Preste atenção. Se você não está lendo a palavra, meditando a palavra, ouvindo a palavra, praticando a palavra, há uma tendência natural, há uma possibilidade natural de você ouvir e andar segundo o conselho dos ímpios, há uma probabilidade de você se deter no caminho dos pecadores e há uma probabilidade de você se assentar na roda dos escarnecedores. Pastor, hoje, o que seria a roda dos escarnecedores? Big Brother, para mim é uma roda dos escarnecedores. Programas que pregam, que propagam uma mensagem anti-evangelho, uma mensagem antibíblica, qualquer tipo de programa que prega uma mensagem de desconstrução do que a Bíblia diz, é roda dos escarnecedores. Então, quando você se assenta para ouvir, para assistir, para ser ministrado por aqueles que têm praticado, certo? Ou seja, têm ensinado conselho, que tem ensinado conselhos que não são alinhados com a palavra. Então, cuidado para você não estar andando segundo o conselho dos ímpios, para você não estar se detendo no caminho dos pecadores, para você não se assentar na roda dos escarnecedores. Só que, para que você não ceda a essa tentação, o que o salmista propõe? O salmista diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite.